Vamos conversar sobre o Natal. Vamos dar uma série de vídeos com relação ao Natal, e uma das coisas que eu quero justamente, o propósito dos 4 vídeos é justamente tirar aquela ideia do Natal pagão e resgatar o sentido verdadeiro do Natal. Quando nós pensamos no Natal, neste primeiro vídeo, que eu quero mais do que tudo tirar essa ideia pagã do cristianismo, nós podemos pensar na origem da palavra Natal, que vem do latim natalis, que significa nascimento. Essa mesma palavra natalis, ou natalis, depende de como você queira pronunciar, não sou muito dado ao latim, ela também, o francês, colocou essa palavra como Noel, que foi a palavra que os ingleses no início usaram para se referir ao Natal. Por isso é que em inglês pode ser usado Noel no sentido mais antigo e Christmas no sentido mais atual, mais presente. A palavra em espanhol, só para como curiosidade, é nativitas, a palavra latim que foi usada em espanhol, e dali vem a palavra em espanhol Navidad. Também é usado Natal, porém é menos empregada. O uso mais comum é Navidad. Mas quando nós pensamos no Natal, nós vamos pensar, é claro, que os registros do Natal são antigos, vêm do século IV, século V, porém há registros de celebrações natalinas no país da Turquia, é claro que não era a Turquia naquela época, lógico, né? Na região da Turquia, na Ásia Menor, no século II. Então, assim, desde os primórdios do cristianismo, há um desejo de celebrar o nascimento de Jesus. Quando nós pensamos em Papai Noel, nós pensamos no Nicolau, um bispo que viveu no século III. É claro que ele tem muito a ver com presentes, ajudar os pobres, necessitados, as crianças órfãs, mas também ele foi um dos que trabalharam a respeito de termos uma teologia saudável com relação à Trindade. Esse é um aspecto que comumente não se conta, mas que em termos teológicos, em termos do próprio cristianismo, é muito mais importante na época do que dar presentes a crianças necessitadas. Não é que não era importante, mas isso todos os cristãos faziam naquela época, mas resgatar o conceito bíblico da Trindade, a contribuição de Nicolau, ela é inestimável, juntamente com Anastácio, também daquela época. Eles lutaram contra o arianismo, que falavam que Jesus era um Deus menor, um Deus criado pelo Pai, é mais ou menos a teoria que até hoje os testemunhas de Jeová têm, e eles combateram contra isso, falando que o Filho de Deus ele é igual em essência ao Pai. E aí nós temos o primeiro concílio da Niceia, as conclusões do primeiro concílio da Niceia, o Nicolau está ali presente. E nós podemos pensar disso muito bem. Mas o que acontece? Na história, os cristãos abriram mão do Natal porque consideraram a data pagã, a data do 25 de dezembro, e nós vemos então algumas consequências com relação a isso. É claro que Papai Noel, aquele que tanto defendeu a divindade do Filho, ele substitui Jesus como o centro da festividade natalina. É claro que não é o Nicolau da história, é um Papai Noel com um toque humanista para demonstrar somente a parte do presente, de dar presentes, e esquecer justamente da parte cristocêntrica da vida do Nicolau. Porque, claro, se tiramos Jesus do processo, também vamos tirar o aspecto cristão do Nicolau. E por isso que hoje se fala tanto daquelas culturas nórdicas com relação àquele que dava presente. Não é que isso não existia naquela época, mas quando nós falamos de Nicolau, nós falamos de um cristão que deu características e testemunho da sua integridade como filho do Senhor. Mas isso foi retirado. A expressão Feliz Natal, que tem a ver justamente com o nascimento do nosso Senhor, foi transformada em Felizes Festas para não ofender qualquer outra religião. Sendo que, se o Natal é uma festividade cristã, é claro que quem deve celebrar o Natal são os cristãos e a cultura na qual o cristianismo está inserido. As pessoas de outras religiões simplesmente assistem aquilo e estão de boas. Não deve ser ofensivo para eles também, não. É como quando outras religiões celebram as suas festividades, o cristão fica na dele. Por quê? Porque não tem nada a ver com ele. É a mesma questão, mas enfim. O sistema humanista do nosso tempo e a tolerância mal ensinada fala que principalmente o cristianismo deve abdicar de si mesmo em função dos outros.
Mas isso foi justamente porque a igreja abriu mão da festividade do Natal. Se enfatiza muito hoje os valores que o Natal tem. Valores de amizade, fraternidade, amor, paz. Mas, na verdade, o Natal é uma história de redenção. Lembramos as palavras do anjo a José quando disse que Maria dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quer dizer, Cristo veio para salvar. É uma história de redenção. Natal é redenção. Como resultado da redenção, vem então os valores de amizade, fraternidade, amor e paz. Mas isso é um resultado do sacrifício de Jesus, da sua oferta a Deus como sacrifício expiatório e substituto, e é para todo aquele que recebe esse sacrifício pela fé. Mas, de novo, o Natal pagão, que a igreja abriu mão dele, eles pegaram os valores que o Cristo veio trazer, eliminando Jesus. E é claro que vem a questão dos presentes. Ao invés de enfatizar o maior presente que nós poderíamos ter, que é justamente a salvação pela graça, pela fé na obra expiatória do Cristo, agora se enfatiza mais os presentes. Há uma cultura materialista em função disso, é claro, mas é justamente porque nos afastamos do Senhor. E bem, nós temos agora que pensar na reivindicação desse Natal. Nós, como cristãos, devemos reivindicar o Natal como uma festividade cristã. Você e eu somos chamados a trazer de volta o sentido cristão do Natal. E isso deve começar onde? Isso deve começar nas nossas casas. Isso deve continuar nas nossas igrejas, como eu estou aqui, nós estou no meu gabinete, eu estou no púlpito da primeira igreja batista em Bicas, e é assim que nós celebramos, e é assim que faz parte uma parte da nossa decoração natalina da nossa igreja. Mas não é somente isso, é resgatar a essência cristã desta festa maravilhosa que é o Natal. Então nós temos que pensar justamente na história da redenção. Nós devemos resgatar a história da redenção, o propósito pelo qual o Verbo se fez carne, que é a nossa salvação. E ao invés, então, de fazer uma lista de presentes, podemos enfatizar essa graça bendita do Senhor que nos salvou. Ao invés de pedir presentes, podemos pensar em Jesus que deu sua vida por nós. Ao invés de ensinar nossos filhos sobre Papai Noel, nós poderíamos ensinar a respeito do Nicolau. Você já pensou se a gente contasse a verdadeira história do Nicolau aos nossos filhos? E daríamos ênfase na importância de ter um conceito correto e bíblico da pessoa de Jesus, e justamente sendo Jesus o centro do Natal, ao invés de ensinar nossos filhos sobre Papai Noel, e aqui eu abro um parêntese justamente para dizer que eu particularmente considero errado um cristão ensinar o seu filho sobre Papai Noel, sobre aquele que é o centro da festa. É verdade que a mídia, os filmes, a maioria dos desenhos animados, as histórias vão falar sobre Papai Noel. Mas nós, como cristãos, devemos entender que a cultura do mundo não pode penetrar dentro das nossas casas. Explique que isso não está na Bíblia, mas explique a verdadeira razão do Natal. Jesus. Se você quer ir contra o Papai Noel do mundo, da mídia, vá com Jesus, fale de Cristo. E aqui eu fecho o parêntese. Então, podemos ensinar o lugar de Jesus e enfatizar a centralidade de Cristo. As nossas igrejas, voltar a essa expressão de música de Natal, nossos hinos, nossas músicas, enfatizar o nascimento de Jesus, a glória de Cristo, a morte de Jesus. É claro que isso deveria acontecer sempre. Mas tem músicas boas de Natal que nos ensinam isso. E nós podemos resgatar isso. Como batistas, nós temos o cantor cristão, o HCC, que podem nos ajudar e muito bem com relação a músicas natalinas de qualidade. Por isso, queridos, não aceite a ideia de um Natal 100% pagão. Se nós compararmos a maneira como é a centralidade do Natal do cristianismo com relação ao Natal que é celebrado no mundo, o que nós devemos fazer é rejeitar esse Natal pagão e abraçar a centralidade de Cristo dentro do nosso Natal. O que nós podemos fazer é sentar com as nossas famílias, pegar a Bíblia, fazer uma leitura da palavra do Senhor e enfatizar a grande necessidade que nós tínhamos de que Jesus
viesse ao mundo para dar a sua vida por nós. Enfatizar a história linda do Natal. Nós temos a história do nascimento de Jesus em Mateus e em Lucas, perdão. Podemos fazer uma leitura do Evangelho de Mateus e comparar com a história de Lucas, porque Mateus vai enfatizar mais as angústias de José, Lucas vai enfatizar mais a história de Maria, desde a anunciação do nascimento de João Batista, e ver como Deus trabalha na história a respeito da vinda do Filho de Deus. Se você quiser ir um pouco mais profundo, você pode trabalhar as profecias com relação ao Messias. O que Deus falou a respeito do Messias e o cumprimento da palavra do Senhor. Pode usar Isaías 6, Isaías 7, Isaías 9, que está aqui escrito. Pode usar Miqueias 5, as profecias messiânicas dos Salmos, Gênesis 3, 15. Há muito texto que pode nos ajudar para trabalhar a ideia da necessidade, mas também do plano eterno do Senhor com relação à pessoa de Jesus. Nós devemos celebrar Cristo, o nascimento de Jesus como o nosso Natal. Esta é a primeira série de 4 mensagens com relação ao Natal. O próximo vem depois. Aguarde. Que Deus te abençoe.